A paz do Senhor a todos os meus irmãos e ouvintes. A palavra hoje que eu trago está no livro segundo escreveu nosso irmão Lucas, capítulo 15, do versos 11 ao 32, onde lá nos relata uma parábola do filho pródigo, a qual o Senhor Jesus citou. E nós vemos nessa passagem que um filho pede a parte da herança para um pai e o pai não hesita em dar a parte para o mesmo. E o mesmo recebendo a parte da herança, passa-se uns dias, a Bíblia vai se dizer que ele se desloca da casa do pai para ir para outro lugar. E lá naquele lugar, a Bíblia nos relata que ele desperdiça toda aquela parte da herança que ele pediu ao pai e o pai deu para ele. Mas o que chama atenção daqui para frente é que aquele jovem vive em estado de miséria. E chegou numa situação que não tinha nem do que comer. E a Bíblia nos relata que ele, se ajuntando com um homem, com certeza daquela cidade, envia ele para os seus campos para dar comida aos porcos. E ali aquele jovem se encontra numa situação que ele deseja comer a comida que era despejada ali para aqueles porcos comer. Ou seja, aquele homem estava em estado que ele não tinha nem alimento naquela hora para poder se alimentar. E ali ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra da casa do pai e a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. E se lembrou da casa do pai. Que até os trabalhadores do pai tinham o que comer. E ele naquele momento ali não tinha. E a Bíblia vai nos dizer que ele se levanta e disse: "Irei até ao meu pai". E quando ele chega no caminho, a Bíblia vai nos relatar que de longe o pai avista ele. Ou seja, ele entrou no caminho e de longe o pai avistou ele. E a Bíblia vai nos relatar que o pai vai ao encontro dele, alegre, regozijando por ter encontrado o seu filho novamente que havia se perdido. E ele chega na casa com o pai manda trazer vestes novas, manda trazer veste nova, pede para colocar aliança no dedo, sandálias nos seus pés. Olha só a situação que aquele jovem estava. A Bíblia não relata o que se aconteceu com ele, se ele estava com roupas velhas ou se estava descalço, mas o que nos chama a atenção aqui é que o texto nos mostra que o pai manda trazer sandália para ele se calçar e manda trazer vestes novas também. Olha a situação onde esse jovem chegou. A Bíblia não relata que ele estava descalço, mas provavelmente podia estar. A Bíblia não relata que ele estava vestido com roupas velhas, rasgadas, mas pelo fato do pai pedir roupas novas para ele se vestir, com certeza estava. E ali o pai manda os seus servos ali da casa matar o novilho, o melhor novilho, para matar, para ele se alegrar e regozijar com a volta do filho que se havia perdido. Mas tem também o irmão que estava trabalhando, que ao ver aquele alvoroço na casa, aquela felicidade, pergunta para um dos servos do seu pai o que era aquilo que estava acontecendo. E o servo vai e diz: "Teu irmão que se havia perdido chegou e o seu pai mandou matar um novilho cevado para festejar a volta dele". E ali aquele irmão se irrita com isso. Vai e contesta com o pai: "Eu tenho trabalhado com o Senhor, nunca desperdicei nada. Esse seu filho que gastou tudo", a minha versão vai dizer que o filho diz que ele gastou tudo com as prostitutas. Então aquele pai vai e diz: "Meu filho, tu sempre esteve aqui comigo e tudo que eu tenho é teu.
Ou seja, o outro que se havia perdido tinha pedido a parte dele, então a que ficou era do filho que ficou. Ou seja, o pai estava se alegrando naquele momento por ter achado o seu filho, por não ter perdido o seu filho. E o irmão momentaneamente não entendeu a alegria do pai. E talvez você se encontre nesse estado que saiu da casa do Senhor, se encontra no estado agora que para você pensa que não tem mais jeito. Talvez saiu de dentro da casa do Senhor por conta de pessoas ter falado algo, você ter se magoado com alguma coisa. Talvez por conta também de palavras de pessoas que talvez acusaram você. Mas o que eu quero te dizer é que quando aquele jovem entra no caminho, que ele dá o primeiro passo no caminho, o Pai vai de encontro dele. Jesus também diz em algumas passagens que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Jesus, ele salva, ele ainda liberta, e ele não esqueceu de você, ele não vai esquecer de nós. Entra no caminho que ele vai ao teu encontro. Que tem pessoas que dentro da igreja que são usadas pelos inimigos porque não vigia. Tem o texto bíblico, tem base para isso. Jesus vem no caminho falando que é necessário que ele padeça e seja crucificado. E a Bíblia vai nos relatar que Pedro fala: Senhor, para longe de ti está acontecer tal coisa. E o Senhor vai repreender ele: para longe de mim, Satanás. Para de trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro não vigiou, Satanás falou através dele. Ou seja, querendo impedir uma coisa que o Senhor estava falando que tinha que se cumprir. E hoje em dia não é diferente. Tem pessoas que não vigiam e o inimigo usa mesmo. Às vezes para magoar pessoas, para falar coisa que não deve. Talvez usando o microfone ou até mesmo a palavra do Senhor para desabafar. A Bíblia vai nos relatar que se a gente olhar o nosso irmão em pecado, a gente tem que ir lá, chamar ele e repreender ele. Se ele não vir, chamar e outra testemunha e vai e repreende ele. Se ele ainda não ouvir, levar perante a igreja. A gente vê nosso Senhor perdoando a mulher que é trazida em ato de adultério. Aqueles homens trazem aquela mulher e interrogam Jesus ali. Ela foi apanhada em ato de adultério e na lei de Moisés diz que os tais que é achado nesse ato tinham que ser apedrejados. Se a mulher foi achada em ato de adultério e a lei está os tais é apedrejado, ou seja, os dois ali não está no singular, está no plural, mas trouxeram só a mulher para ser apedrejada e deixaram o homem lá. Ou seja, eles armaram aquilo ali para criar uma situação com Jesus para ver o que ele ia fazer. Jesus escreve algo na areia ali que até hoje alguns historiadores não descobriram o que ele escrevia ali naquela areia, mas ele vai, se levanta e diz para aqueles homens: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Talvez muitos que hoje apontaram o dedo para você está fora da igreja, talvez tenham pecados ocultos que não são revelados dele. E hoje em dia o Senhor te chama para voltar, para fazer diferente, para ser fiel na obra dele. Porque nada que está em oculto diante do Senhor não há de ser revelado. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo toque no seu coração. O nosso Senhor ainda perdoa, ainda salva, ainda liberta e ainda cura para a honra e glória do nome dele. Faça a obra do Senhor com amor, com dedicação. Não seja mais como filho pródigo, andando vagando. Volte para a casa do Senhor. Que o Senhor te perdoa, te ama ainda. Que Jesus ama nós todos e ama você também. Você é uma alma e é preciosa para o Senhor. A palavra vai nos dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Que Deus os abençoe e que o Santo Espírito vai de encontro com você e que o Pai também, quando você entrar no caminho, vai de encontro com você para a honra e glória do Senhor.